Fala, galera tricolor. Comentarista da ESPN, galera, Brasil aí, e o apresentador Abel Neto falou a respeito da conquista do Fluminense da Taça Guanabara. Falou do jogo, como foi o Flamengo na partida e como o Fluminense melhorou na segunda etapa depois, devido às mexidas de Fernando Diniz. E sobre o Gabriel Pirani também, galera, jogador que estava encostado lá no Santos, lá que o Diniz acabou trazendo para o Fluminense. E deu no que deu. O garoto fez o gol aí do título da Taça Guanabara aí. Final Fluminense 2, Flamengo 1. Galera, vamos acompanhar junto aí o que eles falaram aí, beleza? O Flamengo pressionou e o Fluminense teve 2 finalizações, se eu não estou enganado, de fora da área, mas dificuldade muito grande para jogar. Mas no segundo tempo, realmente outro time, né? E é coisa dele. Ele põe o Lima, povoa meio campo, ele tira zagueiro, ele recua o volante para ser zagueiro. Ele tem o trabalho coletivo nos 2 gols. Olha quanto jogador do Fluminense envolvido nos 2 gols. Apostou no menino Pirani, que no Santos não teve oportunidade de jogar. Um abraço para o amigo Rafael Prats, que deve estar nos assistindo. Não. O senhor falou porque o Rafael Prats... falou que o Pirani não teve oportunidade de jogar no Santos? Nessa última passagem agora, não. Ele ficou no banco e não entrou. Mas aqui também, né? Não entrou. Ele teve 2 participações que... Então, mas eu estou dizendo, nessa última passagem, quando ele volta do Cuiabá agora, ele ficou no banco de reservas quase todos os jogos, vários jogos, e praticamente, eu não me lembro. Se entrou 5 minutos. E não é só pelo gol de ontem. E não virou né? um craque porque fez um gol ontem, mas no pouco ou quase nada que o Santos tem de criatividade no meio-campo, muita gente, inclusive eu, acho que ele poderia ter tido mais oportunidades de mostrar como estava o futebol dele. Podia dar certo mais ou não. Organizado, né? Também não quer dizer agora, ele vira... Mas ontem ele foi útil. Inclusive, ele participa do lance do primeiro gol do Fluminense. Ele está num time mais organizado, é diferente. Sim. E por que ele está no Flu? Porque o técnico dele no Santos viu. Fernando Diniz ele usava muito, o Diniz usava muito Santos. Então ele teve, o Fernando Diniz, mais uma a favor do Fernando Diniz. O Fernando Diniz teve uma visão que os dirigentes santistas, mais uma vez, não tiveram. Não é por causa do gol de ontem. Esse rapaz no Cuiabá, com o Santos, com as carências que tinha, já era uma aberração. Você olhava e falava, como é que pode? Tanta gente pior que ele jogando. Porque é muito jovem. Posso falar uma outra coisa em relação ao Diniz? Porque acho que quando a gente tem que criticar, criticamos. E quando tem coisa boa para elogiar. Ele ficou muito marcado... E acho que mereceu, não sei se é essa palavra, com aquele episódio envolvendo o Tietê. Ele foi muito mal naquele episódio, foi muito criticado e eu acho que mereceu as críticas. Ontem, na entrevista, depois da vitória, depois do título, o Fernando Diniz falava exatamente sobre o Pirani e sobre o que ele pensa de futebol, de ajudar os jogadores, como jogador, como profissional e como pessoa. Então, o que eu gostaria de dizer é que a gente vê a maioria dos jogadores... gostam do Diniz e tem bom relacionamento com ele. Ele teve aquela passagem que foi horroroso aquilo que aconteceu com o Tietê. Mas, pelo menos a impressão que eu tenho, é que ele tem um bom relacionamento com os jogadores e o Pirani ontem mostrou isso também. Para consumo externo parece ter sido um ponto fora da curva. Para quem convive, a coisa é mais dividida. Mas até aí, na vida, isso acontece com muitos de nós. Tomara que seja assim. Sim. Porque nada como um bom ambiente de trabalho, né? Em qualquer segmento. E no futebol também. Tomara que seja assim. Se ele errou naquele episódio, ele tem todo o direito de se retratar, de melhorar. E parece que tem tido bom relacionamento. E tem jogado bom futebol ou não, senhor Breler? Sim, tem jogado bom futebol. Ele tem tido uma sequência... É uma sequência curta até, menos de um ano, mas para os padrões do futebol brasileiro é algo importante, principalmente se a gente compara com o Vitor Pereira do outro lado. Um treinador que acabou de chegar, muitos desafios, ainda não encontrou o time. E o Diniz, mesmo tendo começado o Campeonato Carioca com um desempenho questionável, o Fluminense estava vencendo, mas o futebol não era vistoso, havia problemas, ele consegue ajustar e ajustar mais rápido que outros técnicos, porque ele já conhece esses jogadores, tem bom relacionamento, ele sabe como usar, os reforços já são adaptados. E quando ele diz que há uma desproporção grande com o Flamengo em termos de orçamento, em termos financeiros, eu vejo que ele tem razão. O Fluminense investiu sim, o Fluminense montou um elenco, mas tem feito esse investimento de forma pulverizada. Trouxe o Ganso lá atrás, aos poucos vai encorpando esse time, trouxe jogadores
com mais experiência na temporada passada, como Felipe Melo, William, agora jogadores para encaixarem mais numa ideia e reposições. O Keno venceu uma reposição ao Luiz Henrique, que saiu lá atrás, no meio da temporada passada. Então o Fluminense não é um clube que consegue ir hoje ao mercado e ser agressivo com o Flamengo, como o Flamengo. E aí são jogadores como o Pirani, que o Diniz tenta recuperar, o Keno, uma contratação pontual de reposição, o Lima, que chega como uma boa aposta, mas não são jogadores como os do Flamengo, como o Vidal, como o Gerson. E aí a gente olha para essa freguesia recente, são em 12 jogos, 8 vitórias do Fluminense, contando o Fla-Flu da final do Carioca do ano passado, em que o Fluminense consegue desbancar o Flamengo. No recorte histórico, é ok você ter uma sequência dessas, porque é uma rivalidade de muito peso, uma rivalidade histórica. Mas isso daí, diante de um Flamengo com investimentos milionários, temporada após temporada, com essa desproporção financeira, é algo muito pesado. Eu vejo que essa freguesia tricolor diante do Flamengo é humilhante para a diretoria rubro-negra. Esses 8 jogos não são com o Diniz todos, né? Não. Antes do Diniz chegar, teve alguns. São 12. Nos 12 últimos jogos, o Fluminense ganhou 8 do Flamengo. Então, para mim, é uma freguesia, sim, humilhante para a diretoria do Flamengo, porque há muito investimento e você tem um rival local que tem, sim, rivalidade histórica, mas não consegue competir em pé de igualdade se a gente analisar elenco. Eu lembrei, ano passado foi com o Abel Braga. Sim, foi com o Abel. E o Abel Braga, que foi elogiado por colocar o Flamengo na roda. Não foi só uma vitória, foi um Fluminense dominante, um Fluminense que jogou bem melhor que o Flamengo. Então, é algo para reflexão. É claro que em termos nacionais, em termos até internacionais, Flamengo campeão da Libertadores, títulos brasileiros, o Flamengo tem tido mais conquistas, algo que hoje é até uma obrigação, pelo investimento que tem. Mas nesse cenário local, penar tanto contra um Fluminense que tenta fazer um projeto diferente, achar um treinador, dar tempo para trabalhar, eu vejo que é algo para a diretoria do Flamengo parar e pensar. Não que tenha de tomar decisões baseadas num clássico, num retrospecto ruim, mas saber que as queixas de torcedores rubro-negros indicam que, de certa forma, o Flamengo, pelo menos em termos de projeto de futebol, pode se espelhar um pouco no Fluminense. Um trabalho bem sucedido de longo prazo, que tem, mesmo o Márcio Bittencourt tem falha, o Mário Bittencourt tem falha, sim, é questionado também pela diretoria tricolor, mas em termos de futebol, em termos de planejamento, eu vejo que o Fluminense consegue fazer frente hoje porque conseguiu encontrar uma forma de trabalhar e uma linha de pensamento. E muita gente, Natália, contesta a importância da Taça Guanabara. É uma taça tradicional no Rio de Janeiro, acho que já teve até mais valor. De qualquer maneira, não é definitivo, não é o campeão carioca que vai ser decidido daqui para frente, mas antigamente chamavam de primeiro turno do Campeonato Carioca, né? Bom, enfim, é uma taça. Tem volta olímpica, levanta a taça, faz a festa. E no a minha impressão, eu acho que para o Fernando Diniz tem um valor muito maior, por tudo que ele é cobrado por não ter levantado taça nesses times que a gente viu a tela agora há pouco. Acho que principalmente da forma como ele construiu, né? Independente de ser Guanabara ou não, é o que você falou, levantou a taça, tem medalha no peito, então tem que comemorar. É considerado um campeão. Acho que principalmente a forma, porque ele passa por outros times grandes do Brasil, não consegue fazer um bom trabalho, tem aquele trabalho questionável no São Paulo, em que ele tinha tudo para ser campeão e perde o título do Campeonato Brasileiro, porque ele perde o título, o time perde rendimento. Né? Ele vai para um trabalho que ele sai do Fluminense, ele sai do São Paulo, ele vai no Santos, trabalho questionável, se falava muito das teimosias dele em relação às ideias de jogo dele, para um time que não encaixava. Paranaense também. Exatamente. Né? Então, assim, ele consegue, diante de um Fluminense, pela primeira vez, começar um trabalho, uma temporada, isso acho que é fundamental para o trabalho dele, acabar uma temporada e continuar a continuidade do trabalho. E um time que tem identidade. Eu acho que o principal desse título para o Diniz é ele perceber que ele consegue tirar do time
e consegue empregar ao time uma ideia de jogo em que ele consiga ser competitivo contra times que têm melhor vantagem financeira. E foi isso que ele fez ontem, mais uma vez. Apesar de um primeiro tempo um pouco truncado, e aí eu dou 50% a 50%, não acho que foi um domínio espetacular do Flamengo no primeiro tempo, assim. Foi decidido numa individualidade, mais uma vez, como a gente falava até no camarim, né, professor? Mas a gente vê um Fluminense com uma identidade, com uma ideia de jogo, um time que consegue espelhar o que o seu treinador pensa. Eu acho que esse é um fundamental do trabalho do Diniz, coroado com um título importantíssimo e vai disputar mais um, que é o Carioca. E o Diniz joga e joga bem, ele joga o jogo. Ontem foi um jogo para o técnico jogar. Do jeito que o Fluminense não encontrou o jogo dele no primeiro tempo, foi fundamental que o técnico entrasse para a coisa mudar no segundo. E ele fez. Sim. Ele jogou e jogou bem. Já o seu Vitor Pereira, que a gente vai falar depois, jogou e jogou mal. Segura. Tudo que fez deu errado. Calma, professor. Mas eu gosto dessa empolgação do prof falando Não, eu do também Diniz. gosto. Eu me sinto, E eu vou de dizer certa uma coisa forma, para você. representado. Essa taça, Diniz é seleção? Sabe Diniz a é tal seleção, da taça? professor? Fala assim, essa taça aqui é para vocês, antidinizistas. Tua taça, para vocês ficarem satisfeitos. A gente não precisa da taça. Nós, dinizistas, gostamos disso, de ver a atitude do técnico, de ver um time para frente, um time que não se acovarda, De ver time um que vai atrás do resultado. Um treinador que mexe, percebendo que sua equipe precisa mudar, tira um zagueiro para colocar um meia. Pois é. Tem coragem, hein? Tira um ponta para colocar um jogador com características diferentes, para mudar, de certa forma, surpreender o adversário. Os agrupamentos de jogadores na frente. Rapaz, agora eu vou falar, viu? A gente vai falar depois, porque eu sei que a Renata Real vai participar aqui, mas acho que é a primeira vez que o Felipe Melo é expulso sem ser merecido. O injustiçado Felipe Melo. Rapaz. Pagou por sua fama. Quais foram os destaques entre os jogadores? Cano não tem como fugir, né? Quando sai gol do Cano, O Cano tá no top. destaque-se o Cano. O Arias foi muito O Arias bem. foi Mais uma vez, né? O Arias tem sido... A gente fala muito do Ganso, mas o Arias, pela forma como ele joga e como o Diniz implementa uma ideia, ele até tem sido mais importante que o Ganso, porque é um jogador que sai do lado... Apagado ontem, né? O Ganso não se encontrou, mas o Arias é o homem da mobilidade, né? Não, da mobilidade e gera muito jogo para o Cano. Ele se aproxima mais do Cano, ele tem essa interação maior, ele dá assistência, ele é um jogador que contribui muito no aspecto defensivo também, evoluiu nesse aspecto no Fluminense com o Diniz. Então o Diniz tem essa característica, ele ajuda a melhorar muitos jogadores. Verdade. E o Arias é um deles. Sempre foi bom jogador, mas com o Diniz tem jogado ainda mais. O Pirani participa de um gol, faz o outro. Foi importante. Proporcionalmente, pelo tempo que jogou, se você fizer a proporção, talvez tenha sido o destaque principal. Quando você falou do Arias, que o futebol dele tem melhorado muito com o Diniz, o Pirani foi um destaque. Ontem eu me lembrei de Igor Gomes, de Nestor. Acho que a melhor fase do Igor Gomes na vida, na carreira, foi naquele ano com o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz teve passagens ruins, em que ele também não conseguiu desenvolver jogadores em outros clubes. Mas no São Paulo, no Fluminense, principalmente, ele tem realmente... Dependendo da característica do cara, né? Você faz uma lista de jogadores que com ele jogaram, alguns nunca mais jogaram que jogaram com ele. Né? Paulo Henrique Ganso, um grande exemplo, voltou a jogar. E por isso a torcida tricolor tem muita esperança nessa volta do Marcelo, porque sabe que ele chega num cenário ideal. Casa arrumada, um treinador que tem um estilo de jogo que pode favorecê-lo, um treinador que potencializa e respeita as características do atleta. Então, por tudo isso, o Marcelo chegando nesse time gera otimismo. A gente sabe que tem questão da idade, a gente já ponderou isso aqui no programa, do momento da carreira do Marcelo, mas se tem um lugar propício para ele jogar bem, mesmo que não seja o titular, pode ser que o Marcelo seja uma opção de elenco. Mas, de qualquer forma, é algo que gera essa expectativa positiva, porque o torcedor tricolor confia muito no técnico. Então é isso, galera. O Fluminense campeão da Taça Guanabara aí diante do Flamengo, né? Mais um título do Fluminense em cima do Flamengo aí, mais um vice-campeonato que o Flamengo tem aí contra o Fluminense, né? Sendo assim, continuando a freguesia. Vamos ver agora a semifinal e final do Carioca para ver aí se o Fluminense continua com essa hegemonia em cima do Flamengo. Beleza, galera?
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo. Fiquem todos com Deus, saudações tricolores. Valeu, galera!